Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Eles eram impedidos de continuar por causa da morte e tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos também, porque eles também eram pecadores. Eles também eram falhos, erravam. Mas nós temos um sumo sacerdote, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. A impecabilidade de Jesus. Jesus manteve-se puro. O Novo Testamento ensina que Jesus foi completamente livre de pecado. Vou citar aqui algumas referências com calma. João 8, 43, 46, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15, acabamos de ler. Também 7, 26, 1 Pedro 20, 22 e 1 João 3, 5. Essa afirmação significa que não só que ele nunca desobedeceu a seu Pai, mas também que ele amava a lei de Deus e tinha sincera alegria de coração em observá-la. Nós, seres humanos decaídos, há sempre alguma relutância em obedecer a Deus e às vezes há ressentimentos que beiram o ódio contra as reivindicações que Deus nos faz. Porém, a natureza moral de Jesus sempre foi íntegra, como a de Adão antes de pecar. E em Jesus não havia qualquer inclinação para desviar-se de Deus, que Satanás pudesse explorar como há em nós. Jesus amou o Pai e a vontade dele com todo o seu coração, mente, alma e força. Por um só homem, Adão, entrou o pecado ao mundo. E por um só, Jesus veio a remissão. Agora, em Hebreus 4,15, como já acabamos de ver, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele chegou a dizer: quem de vós pode me acusar de pecado? Diante daqueles fariseus, saduceus e todos os religiosos do seu dia, quem de vós me pode acusar de pecado? Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, meus irmãos. As tentações com que nos defrontamos, tentações para satisfazermos erradamente nossos desejos naturais, para fugirmos das questões espirituais e morais, evitando as questões morais e optando por caminhos mais fáceis, deixando de amar e de ter simpatia pelos outros, ficando egoístas e perdidos em compaixão de si mesmo. Essa compaixão de si mesmo é autocomiseração, compaixão, alta compaixão. Aí como é que eu vou ficar então? Eu não vou ter meus amigos? Eu sou jovem, eu tenho que desfrutar minha vida. Eu tenho que aproveitar minha mocidade. Eu tenho que fazer isso a minha vida é curta. Eu tenho que aproveitar alguma coisa, então eu tenho que desfrutar da minha virilidade, da minha humanidade. Mas Jesus passou por tudo isso, foi tentado. Foi tentado em tudo,
E se ele foi tentado e venceu como homem, ele também deixou a via de escape. A palavra diz: fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima de que podemos suportar. Antes também com a tentação dará também o escape. Agora, os nossos desejos naturais para fugirmos das questões espirituais, orar, ler a Bíblia, cultuar, adorar ao Senhor, ser puro, ser honesto, evitar as questões imorais, fugir da imoralidade, da fornicação. Mas eu tenho que aproveitar, eu sou homem, eu sou uma mulher livre. Veja, então nós ficamos egoístas e perdidos em automisericórdia. Todas essas tentações se abateram sobre Jesus, mas ele não se rendeu a nenhuma delas. No Getsêmani, na cruz, ele lutou contra a tentação e resistiu ao pecado até a morte. Os cristãos devemos aprender dele e lutar a fazer como ele fez. Será possível nós fazermos exatamente como Jesus fez? É possível. É fácil? Sozinhos? Não, sozinhos nós não conseguiremos. Mas ele disse: se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é a minha força moral, não é a minha resignação apenas, é ter Cristo em mim, é ter Cristo em nós, conforme nós falamos na programação passada, é ser morada de Deus. Nós somos a casa dele. Agora, se nós o enxotamos, ao invés de deixar que ele nos domine, todos os nossos sentimentos, nós o refutamos, automaticamente nós estamos agora desamparados, desarmados, expostos às tentações, expostos ao diabo. E sozinhos nós não poderemos vencer o inimigo das nossas almas. Então nós devemos compreender essas coisas, que nós somos necessitados da presença do Espírito Santo em nós. Porque ele disse: em mim nada podeis fazer, eu sou a videira e vós os ramos. Se vós estiverdes em mim, temos que estar ligado a ele, ele tem que estar passando para nós a sua natureza, a sua seiva. Por isso é que dizemos, os cristãos devem procurar aprender dele e procurar fazer como ele fez. Cristo é o nosso exemplo. O exemplo nosso não é o fulano de tal, não é o Beltrano. O humano, às vezes sim, espelhamos em algumas coisas, mas não bote a tua confiança total num homem. Ele vai falhar. Ele vai errar. Agora, para a nossa salvação, era necessário que Jesus fosse isento de pecado. Vejam bem que os sacerdotes, por que Jesus é superior ao pacto antigo, da antiga aliança? Porque aqueles sacerdotes eram também pecadores. E eles não podiam redimir-se a si mesmos, lavar-se a si mesmos, purificar-se a si mesmos. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão, o seu ministério não pode ser impedido pela morte, porque ele conquistou a morte, os demais foram impedidos de continuar pela morte.
Para nossa salvação, era necessário que Jesus fosse isento de pecado, fosse o cordeiro sem defeito, sem mácula, e ele foi um cordeiro sem defeito e sem mácula, capaz de oferecer o seu precioso sangue por nós. Capaz de oferecer o seu precioso sangue por nós. Conforme escreveu Pedro na sua primeira carta. Ele diz no capítulo 1, começando aí no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Que maravilha! A graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Então, como nós já falamos, aquele tempo da ignorância fica. Agora você tem conhecimento. Você sabe que há uma via de escape. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas. Ah, mas eu sou alguém melhor que o outro? Não. Sem acepção de pessoas. Julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que às vezes você não erra numa coisa, mas erra em outra. E condena aquele que errou naquilo que você não errou, então você se acha melhor. Ah, eu não faço isso. Não faz isso, mas faz outra coisa. Pior ainda às vezes. E aponta o dedo. Estão aí colocando fardo pesado nas costas dos outros e não move nem com o dedo. Assim eram os fariseus, os saduceus. Jesus falou sobre eles. Põe carga pesada nos ombros dos outros, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós recebemos essa condição miserável de pecadores. Nós recebemos essa condição de rebeldia, de ingratos. Nós recebemos essa natureza, mas fomos resgatados dessa vã maneira através do novo nascimento. Você atinge isso através da graça de Jesus. Todos o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Oh, que preciosidade de graça, de misericórdia, de compaixão, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Oh, meus irmãos, este Cordeiro precioso, ele não tinha nenhum pecado. Porque se ele tivesse sido pecador, ele também necessitaria de um Salvador, e sua morte não nos teria ajudado.
Cristo cumpriu toda a lei, Cristo obedeceu em nosso lugar todos os mandamentos morais aplicados a toda a humanidade. Ele também cumpriu toda a vontade de Deus aplicada a ele em particular, como aquele que foi chamado para ser o Messias. Sua perfeita obediência o qualifica para ser o nosso todo suficiente Salvador, o nosso todo suficiente mediador. Não tem ninguém entre nós e Ele. É Ele e nós, é nós, Ele e Deus. É Jesus, nós, Deus, nós, Jesus, Deus. Ele é esse mediador, Ele é esse suficiente Salvador e o único. Não tem nada entre nós e Ele. Oh, glória, aleluia! Esse Cordeiro imaculado, puro, incontaminado, morreu para que nós pudéssemos hoje estar no seu ministério, reconciliados com Cristo. Oh, que Deus tenha misericórdia e abra cada dia mais os nossos olhos para compreendermos este mistério glorioso. Deus em nós, Cristo em nós, sermos a morada deste Salvador glorioso, Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, do menor ao maior, do mais novo ao mais alcançado em dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.